Peste Negra. A doença que redesenhou a Europa. Capítulo 1. O mundo antes da peste. Antes da chegada da peste negra, a Europa vivia sob o peso de uma estrutura feudal rígida. A maioria da população era composta por camponeses que trabalhavam em terras de senhores feudais, em troca de proteção e sustento. As cidades começavam a crescer, mas ainda eram pequenas, insalubres e superlotadas. O comércio florescia lentamente, impulsionado pelas rotas que ligavam o Mediterrâneo ao norte europeu. As feiras medievais reuniam mercadores, artesãos e viajantes, criando um ambiente de troca cultural e econômica. No entanto, as condições sanitárias eram precárias. Lixo acumulado nas ruas, água contaminada e ausência de sistemas de esgoto tornavam as cidades vulneráveis a surtos de doenças. A medicina era dominada por teorias antigas, como os 4 humores de Hipócrates, e misturava crenças religiosas com práticas rudimentares. A Igreja Católica exercia enorme influência sobre o pensamento europeu, e muitos acreditavam que doenças eram punições divinas. Apesar disso, havia sinais de mudança. Universidades começavam a surgir, o conhecimento clássico era lentamente redescoberto, e o contato com o mundo islâmico trazia novas ideias. A Europa estava em transição entre o medieval e o moderno. Foi nesse cenário de crescimento tímido e vulnerabilidade estrutural que a peste encontrou terreno fértil. Uma doença silenciosa, vinda de longe, que em pouco tempo transformaria tudo. E é justamente essa chegada, discreta, mas devastadora, que vamos explorar agora. Capítulo 2. A chegada silenciosa. A peste negra não chegou à Europa com estrondo. Ela veio como uma sombra, silenciosa, invisível, escondida nos porões dos navios mercantes que cruzavam o mar Mediterrâneo. Acredita-se que sua origem esteja na Ásia Central, onde surtos da doença já assolavam populações há décadas. Mas foi através das rotas comerciais que ela encontrou caminho para o Ocidente. Em 1347, navios genoveses vindos da Crimeia aportaram na cidade de Messina, na Sicília. A bordo, marinheiros moribundos apresentavam sintomas estranhos: febre alta, vômitos, manchas negras na pele e inchaços dolorosos nas axilas e virilhas. Pouco depois, a cidade estava tomada pela doença. A peste se espalhou com velocidade assustadora. Em semanas alcançou o sul da Itália, depois Marsella, Paris, Londres. As rotas comerciais, que antes conectavam culturas e riquezas, tornaram-se corredores de morte. A mobilidade urbana e a ausência de medidas sanitárias aceleraram o contágio. A doença era transmitida por pulgas infectadas que viviam em ratos, comuns nos navios e nas cidades medievais. Mas também havia transmissão entre humanos, especialmente nas formas pneumônicas, que afetavam os pulmões e se espalhavam pelo ar. O mais assustador era a imprevisibilidade. Cidades inteiras eram dizimadas em poucos meses. Famílias desapareciam. E ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo. A Europa, que começava a se abrir para o comércio e o conhecimento, mergulhava em um pesadelo. E esse pesadelo não seria breve. Agora que a peste havia chegado, era hora de entender como ela se manifestava e como transformava o cotidiano em um cenário de horror. Capítulo 3. O horror cotidiano. A peste negra não apenas matou, ela desfigurou o cotidiano. O que antes era rotina virou desespero. As ruas, antes movimentadas por feiras e procissões, tornaram-se silenciosas, interrompidas apenas pelos gritos de dor e pelos sinos que anunciavam mais uma morte. Os sintomas eram brutais: febre alta, vômitos, manchas negras na pele e bubões, inchaços dolorosos nas axilas, pescoço e virilhas, que muitas vezes se rompiam, exalando odor pútrido. A morte podia chegar em poucos dias, e o contágio era rápido, implacável. Com o avanço da doença, o medo tomou conta. Famílias abandonavam seus doentes. Padres recusavam-se a dar extrema unção. Médicos fugiam ou morriam.
Os corpos se acumulavam nas casas, nas ruas, nos campos. Enterros em massa tornaram-se comuns, com valas coletivas cavadas às pressas. O cotidiano se dissolveu. O comércio parou. As igrejas fecharam. As escolas silenciaram. O tempo parecia suspenso entre a vida e a morte. Muitos acreditavam que o fim do mundo havia chegado. Em meio ao caos, surgiram comportamentos extremos. Alguns se entregavam ao hedonismo, acreditando que cada dia poderia ser o último. Outros se isolavam, criando pequenas comunidades em busca de proteção. E havia os que vagavam pelas cidades em desespero, implorando por cura e perdão. A peste não era apenas uma doença, era uma ruptura. Ela desafiava tudo o que se sabia sobre o corpo, a fé, a sociedade. E diante dessa ruptura, as pessoas buscavam respostas. Capítulo 4. Reações e explicações. Diante de uma tragédia sem precedentes, a Europa medieval buscou respostas e encontrou explicações que revelam tanto o medo quanto a ignorância da época. Sem conhecimento sobre bactérias ou contágio, as pessoas recorreram à religião, à astrologia e à superstição para tentar compreender a peste. Muitos acreditavam que a doença era uma punição divina pelos pecados da humanidade. Igrejas lotavam com fiéis em busca de perdão, enquanto procissões públicas clamavam por misericórdia. Em algumas regiões, surgiram os flagelantes, grupos que marchavam pelas cidades se autoflagelando, acreditando que o sofrimento físico poderia apaziguar a ira de Deus. Outros apontavam para os astros. Alinhamentos planetários e eclipses eram interpretados como sinais cósmicos de desequilíbrio. A astrologia misturada com medicina rudimentar tentava prever surtos e oferecer conselhos, quase sempre inúteis. A ignorância também alimentou o ódio. Minorias como judeus, leprosos e estrangeiros foram acusadas de envenenar poços ou espalhar a doença. Milhares foram perseguidos, expulsos ou mortos em pogroms violentos. A peste, além de matar, dividia e inflamava tensões sociais. Alguns médicos tentavam entender a doença com base nos 4 humores do corpo, propondo sangrias, dietas e banhos aromáticos. Mas a maioria dos tratamentos era ineficaz e, muitas vezes, agravava a situação. Essas reações revelam o desespero de uma sociedade sem ferramentas científicas para enfrentar o desconhecido. E, paradoxalmente, foi esse colapso que abriu espaço para transformações profundas. Com o mundo em ruínas, novas estruturas começaram a emergir. E é sobre essas mudanças, econômicas e políticas, que vamos falar agora. Capítulo 5. Impacto econômico e político. A peste negra não apenas devastou vidas, ela desestabilizou as estruturas que sustentavam a Europa medieval. Com a morte de cerca de 1/3 da população, a escassez de mão de obra tornou-se crítica. Camponeses, antes presos à servidão feudal, passaram a exigir melhores condições de trabalho e salários mais altos. Muitos senhores de terra, desesperados por trabalhadores, foram obrigados a ceder. Esse desequilíbrio deu início ao declínio do sistema feudal. A mobilidade social aumentou e trabalhadores começaram a migrar em busca de oportunidades. As cidades cresceram e o comércio se reconfigurou. A economia, antes baseada na agricultura de subsistência, começou a se diversificar. Ao mesmo tempo, o poder da igreja sofreu abalos. A incapacidade de explicar ou conter a peste gerou desconfiança. Muitos clérigos morreram, e os que sobreviveram nem sempre ofereciam consolo ou respostas. Isso abriu espaço para críticas e questionamentos que, séculos depois, culminariam na Reforma Protestante. Monarquias também se fortaleceram. Com a queda da nobreza feudal e o enfraquecimento da igreja, reis passaram a centralizar o poder. Estados nacionais começaram a se formar, com estruturas administrativas mais sólidas e exércitos permanentes. Revoltas camponesas e urbanas tornaram-se frequentes. O povo, empoderado pela escassez de mão de obra, passou a desafiar antigos privilégios. A peste, ao destruir, também construiu um novo modelo social, mais dinâmico e menos rígido.
Essas transformações não foram imediatas, mas a semente estava plantada. A Europa pós-peste não seria mais a mesma. E enquanto a sociedade se reorganizava, algo mais profundo acontecia. Mudanças no próprio corpo humano e na composição das populações. É sobre esses efeitos genéticos e demográficos que vamos falar agora. Capítulo 6. Efeitos genéticos e demográficos. A peste negra não apenas redesenhou a sociedade, ela alterou a própria biologia das populações europeias. Com a morte de milhões, a composição genética da Europa mudou de forma significativa. Sobreviver à peste não era apenas sorte. Estudos modernos indicam que certos grupos desenvolveram resistência imunológica, transmitida às gerações seguintes. Pesquisas genéticas recentes sugerem que variantes no gene CCR5, por exemplo, podem ter se tornado mais comuns entre os descendentes dos sobreviventes. Esse gene está relacionado à resposta imunológica contra infecções, e sua prevalência pode ter sido moldada pela pressão seletiva imposta pela peste. Demograficamente, o impacto foi brutal. Cidades inteiras foram despovoadas, vilarejos desapareceram. A Europa levou mais de um século para recuperar os níveis populacionais anteriores à epidemia. Essa redução forçada gerou uma reorganização urbana. Áreas abandonadas foram reocupadas, e novas formas de convivência surgiram. A estrutura familiar também mudou. Com a perda de pais, filhos e cônjuges, muitas famílias foram desfeitas. Isso levou ao surgimento de novos arranjos sociais, como adoções informais, comunidades de órfãos e maior autonomia feminina em certos contextos. A peste, portanto, não apenas matou, ela moldou o corpo humano, as cidades, as famílias e até os padrões migratórios foram transformados. E essas mudanças deixaram marcas que ainda podem ser rastreadas na genética e na geografia europeia. Mas a peste também deixou marcas na alma, na forma como os europeus passaram a enxergar a vida, a morte e o tempo. É sobre essa dimensão cultural e artística que vamos falar agora. Capítulo 7. A peste na cultura e na arte. A peste negra não apenas marcou a história, ela moldou a imaginação coletiva. O trauma profundo causado pela epidemia reverberou na arte, na literatura e na filosofia europeia por séculos. A morte, antes vista como um evento distante e natural, tornou-se uma presença constante, quase íntima. Na pintura, surgiram representações sombrias e simbólicas. A dança macabra, por exemplo, mostrava esqueletos conduzindo vivos em uma procissão rumo ao túmulo, uma metáfora visual poderosa sobre a igualdade diante da morte. Nobres, camponeses, padres e reis eram retratados lado a lado, todos destinados ao mesmo fim. A literatura também absorveu o impacto. Obras como o Decamerão, de Giovanni Boccaccio, narram histórias contadas por jovens que se refugiam do surto em Florença. O livro mistura humor, crítica social e reflexões sobre a fragilidade da vida, revelando como a peste alterou o olhar sobre o cotidiano. Na filosofia, o pensamento medieval começou a se abrir para questionamentos mais profundos. A ideia de um mundo ordenado e justo foi abalada, dando espaço para reflexões sobre o acaso, o sofrimento e a efemeridade. A morte deixou de ser apenas um destino, passou a ser um tema. A arte, portanto, tornou-se um espelho do luto coletivo. E também, uma forma de resistência. Ao representar o horror, os artistas criavam sentido, memória e humanidade. Mas o maior legado da peste talvez não esteja nas imagens ou palavras, e sim nas lições que ela deixou para o futuro. É sobre essas lições que vamos falar agora. Capítulo 8. Lições para o presente. A peste negra não é apenas um capítulo encerrado da história. Ela é um espelho. Um lembrete de como a humanidade reage diante do desconhecido, do medo e da fragilidade. E, curiosamente, muitas das lições deixadas por aquela epidemia medieval ainda são relevantes hoje. Durante a pandemia de Covid-19, vimos ecos da peste. O isolamento social, o colapso dos sistemas de saúde,
a busca por explicações, o medo do outro. Também vimos teorias conspiratórias, perseguições, negacionismo, comportamentos que já haviam surgido séculos antes quando a ciência ainda engatinhava. Mas também houve avanços. A valorização da pesquisa científica, a cooperação internacional, o uso da tecnologia para rastrear e conter surtos, tudo isso mostra que aprendemos mesmo que lentamente. A peste ensinou que o conhecimento é a melhor defesa contra o caos. Outra lição importante é a empatia. A peste negra revelou o pior e o melhor das pessoas. Abandono e solidariedade, egoísmo e sacrifício. Em tempos de crise, o tecido social é testado, e a forma como reagimos define o que somos. Preservar a memória histórica é essencial. Conhecer o passado nos prepara para o futuro. A peste não foi apenas uma tragédia, foi um ponto de virada. E entender suas consequências nos ajuda a construir sociedades mais resilientes, conscientes e humanas. Agora que percorremos essa jornada, é hora de encerrar. Mas antes vamos reunir tudo o que vimos e refletir sobre o impacto duradouro da peste negra. Capítulo 9. Conclusão e chamada final. A peste negra foi mais do que uma epidemia. Foi um divisor de águas. Em apenas 4 anos, ela desfez estruturas milenares, expôs fragilidades humanas e plantou sementes de transformação que ecoam até hoje. O mundo medieval, rígido e hierárquico, foi sacudido por uma força invisível que não respeitava fronteiras, crenças ou títulos. Ao longo deste vídeo, vimos como a peste alterou a economia, a política, a genética, a cultura e a forma como os europeus encaravam a vida e a morte. Descobrimos que, mesmo diante do horror, a humanidade é capaz de se reinventar e que o conhecimento, a memória e a empatia são ferramentas poderosas para enfrentar o desconhecido. Relembrar a peste negra não é apenas olhar para o passado. É entender como crises moldam sociedades, como o medo pode gerar tanto destruição quanto renovação, e como a história pode nos preparar para o que ainda está por vir. Se essa jornada te impactou, curta, comente e compartilhe. E se inscreva para continuar explorando os eventos que mudaram o mundo e que ainda nos ajudam a compreendê-lo. Porque conhecer o passado é a melhor forma de construir o futuro.